Olá, estamos aqui na live com o terapeuta e professor sistêmico Geraldo Martelli. E hoje, esses 3 dias atrás, ele deu um curso sobre vocação, profissão, dinheiro. E nesse curso eu pude participar, tive esse privilégio, e vou trazer um pouco minha impressão, né? Mas primeiro eu gostaria de apresentá-lo, né, Geraldo? Ok. Pode falar. Boa noite, Marcos, Vinícius, obrigado pela oportunidade. Agradeço ao canal InSelf, agradeço a oportunidade a Maria José e a Lívia de estar aqui em Brasília. E fechamos esse workshop Vocação, Profissão e Dinheiro com muito sucesso. Esse workshop, muita gente ouve de falar workshop e às vezes fica até cansado, né? Nossa, outro workshop. Mas me trouxe uma compreensão totalmente diferente do que eu tinha sobre vocação, profissão e dinheiro. A gente sempre vai agregando alguma coisa a mais, a gente sempre vai colocando nossa bagagem, aquilo que faz bem às nossas costas, né? Faz bem a nossa caminhada. E eu queria estar começando com uma pergunta aqui sobre o sistema, o tanto que o sistema é importante para essas três conjunções: vocação, profissão e dinheiro. Na verdade, Marcos, o sistema é importante para tudo na vida. Na verdade, ele organiza todas as possibilidades da existência humana. E aqui a gente mais trabalhou aqui, que nós trabalhamos com todos os alunos, inclusive contigo, foi o sistema familiar. E isso traz um peso do inconsciente da pessoa, de não tomar o seu pai, sua mãe, sua ancestralidade. E tudo isso está vinculado à escolha da profissão, à sua vocação, como é que você lida com o dinheiro, como é que o dinheiro influencia a sua existência, se realmente você vive no planeta e curte o universo como um todo, ou se você é escravo da sua profissão, do seu dinheiro e inconscientemente até mesmo da sua vocação. Pois é, você trouxe a questão influência, né? Eu percebi no curso a influência enorme que a relação familiar tem na nossa profissão, no nosso ganha-pão, nossa vocação. Fala um pouquinho dessa influência familiar dentro da nossa profissão, vocação. Todos precisam trabalhar para ganhar dinheiro e sobreviver. Eu vou entrar na questão da herança, um exemplo. A pessoa recebe uma herança e nós, como seres humanos, somos energia pura. Nós temos a polaridade dentro do nosso coração, mais ou menos batendo naquele conhecido tuntá. E aí a pessoa recebe uma herança. E aquela herança não é dela. Não foi ela que produziu. Foi o sistema familiar dela. E aí ela vai se emaranhar na vida. O exemplo que eu dou é clássico. Famílias se desfazem por questão de herança, empresas entram em falência por questão de herança, porque a energia daquele que produziu não é aquele que está usufruindo daquela conquista. Então nós somos criados por esse ser maior, que nós chamamos de Deus. Nós não temos noção de onde vem a vida, ela vem de muito longe. E aí nós nascemos com a convicção, e isso existe as leis universais,
que Bert Hellinger muito cita, o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio entre dar e tomar. E se a pessoa não tiver o conhecimento sobre essas leis, ele acaba se emaranhando. Então, a produção daquilo que ele tem na existência, possibilidade de trazer para o seu bem-estar, para o bem-estar da sua família, tem que ser produzido por ele mesmo. Não pode ser um dinheiro ilícito, não pode ser um dinheiro de herança, porque a energia dele que tem que ser vinculada àquele trabalho. Então, aqueles que têm dinheiro fácil, os relacionamentos não dão certos. Aqueles que têm dinheiro ilícito, às vezes não vem na pessoa, mas numa geração futura. Então, nós temos que ter o discernimento de que pensar sistêmico está incluído em todas as fases da vida. E você vir participar de um workshop desse é uma bênção que a pessoa recebe, porque ela sai transformada. Ela vai realmente descobrir a sua vocação, ela vai talvez mudar de profissão, e muito acontece. E ela vai descobrir como é que chega o dinheiro na vida dela de uma forma produtiva, de uma forma sistêmica. E o dinheiro não chega à vida de uma pessoa se ela não tomar o pai e a mãe. Pois é, tomar o pai e a mãe. Houve muitas dúvidas nesse ponto de tomar o pai e a mãe. Explica mais um pouco essa parte, tomar o pai e a mãe. Eu acredito que é mais fácil eu explicar isso a todos que nos ouvem com exemplos. Vamos citar uma pessoa que é adotada. Ela recebe os seus pais adotivos, mas ela se desvincula dos pais biológicos. E ela precisa tomar os pais biológicos na sua alma para que ela consiga tomar dos pais adotivos aquilo que eles têm para dar, para oferecer, para ofertar e seguir para a vida. Então, parece assim até bastante utópico, né? Como é que eu vou tomar meu pai e a minha mãe? Vou colocar dentro de um copo e vou tomar meu pai e minha mãe? Não, é na alma. Aquele ser infantil que perdeu o pai ou a mãe bem jovem, ele sofre de um amor interrompido. Então ele precisa tomar o pai e a mãe. Aquele que tem pai e mãe está distante dele, não é distância física, mas uma distância da alma, do servir da alma mesmo, familiar, ele não vai se dar bem na vida. Então esse workshop traz para a pessoa uma transformação e um entendimento de como ele faz esse processo. Ao ver isso através das constelações sistêmicas familiares, acaba criando algo transformador dentro da alma dele, e ele consegue entender que ele precisa tomar o pai e a mãe. Então, muitas pessoas que passaram por esse workshop de sexta-feira até o dia de hoje, que nós acabamos de concluir, houve muito choro, muita dor, porque embora eles tenham a existência do pai e a mãe na vida deles fisicamente, na alma eles estavam distantes. É incrível quando você fala essa questão energética, porque ela é muito forte. Cada etapa que a gente passa aqui mexe muito com o nosso campo energético, e eu senti muito isso, né? Muito do lado paterno, muito do lado materno, e isso nos envolve de forma expressiva. Então a gente expressa mesmo, não tem jeito. A gente solta para fora aquilo que tem que ser soltado, e a gente toma o que tem que ser tomado também, né? Vocação, profissão, tem que andar juntos? Dentro desse workshop,
nós trabalhamos com a profissão separada, com a vocação separada, com a vocação que se tornou uma profissão. Aquele que não tem nem vocação está no momento sem vocação e sem profissão, e aquele que está no sistema que a gente denomina de sistema vazio. Elas andam junto. O ideal é que você transforme a sua vocação na sua profissão, porque só assim você vai ser feliz. Você vai estar fazendo aquilo que você gosta e ganhando a subsistência financeira com aquilo que você ama, aquilo que a sua alma treme. E vocação, para nós, é aquilo que você faz em qualquer data e local de existência da sua vida, gratuitamente. E a profissão é aquilo que você faz pelo dinheiro. Agora, se você tiver a felicidade de encontrar a sua vocação e dela fazer a sua profissão, não tem lugar mais feliz no universo do que você encontrar essa situação na sua existência. Mas eu quero frisar só mais uma coisa a respeito da sua pergunta. Bert Hellinger diz assim: primeiro a ordem, depois o amor. E se você não estiver dentro da ordem do seu sistema familiar, você provavelmente não vai detectar a sua profissão e tão menos a sua vocação. Então, a importância de se estabelecer, de ter um lugar no sistema familiar, de colocar seu pai, sua mãe num lugar bom da alma, isso são ingredientes para deslanchar na questão profissional, vocação. Perfeito. É dessa forma que acontece. E aí entra a questão assim, como é que a gente realiza isso no dia a dia? Existe pessoas que estão fora da ordem do sistema. Então nós vamos citar um exemplo. A pessoa tem um primeiro casamento e ela não consegue ter um filho. Esse filho vem e a gestação é interrompida. Mas para nós que lidamos com os sistemas, segundo Bert Hellinger, a partir do momento daquele segundo aonde Deus proveu naquele casal, o amor de Deus vem atuando naquele casal, e a mulher sabe que está grávida, e de repente no processo gestacional é interrompido, e se porventura, por exemplo, essa pessoa se separa, e aí ela se relaciona com uma outra pessoa, forma uma outra família, tanto o marido quanto a mulher, de repente tem 2 filhos cada um. Então aquele filho que chegou a nascer do segundo relacionamento de ambos, que vem a ser o primeiro filho deles, na verdade não é o primeiro, ele é o segundo. E aquele segundo, na verdade não é o segundo, é o terceiro. Então esse ser, ele vai estar fora da ordem dele dentro do sistema. E isso traz inúmeros transtornos para a pessoa. Exemplos: ela vai fazer 5, 6 faculdades sem encontrar sua vocação. Ela vai se relacionar com muitas pessoas em busca desse filho perdido. Os filhos existentes do segundo relacionamento, por parte de ambos, o casal, eles podem ter problemas na vida, em busca do filho ausente, do primeiro relacionamento de ambos. Então essa ordem precisa ser respeitada. Então Bert Hellinger detectou essa ordem, e ele traz junto com a ordem o pertencimento e o equilíbrio. E a ordem também pode ser chamada de hierarquia. Quem é que chegou primeiro no universo? Assim é que a gente conta sobre a ordem e sobre a hierarquia.
Sim, é bom tocar no Bert Hellinger nesse momento, porque tudo que a gente falou aqui vem de um estudo de anos, 40 anos? 40 anos. 40 anos de estudo feito por Bert Hellinger e uma equipe, né, enorme, que é feito na Bert Science. Como é que é o nome? Fica divisa com Salzburg, na Alemanha. É um castelo que existe lá em Bad Reichau, Alemanha com Áustria. Sim. É uma rua que divide e lá ele tem um centro de pesquisa dele, de formação. Pois é, então a gente consegue perceber que todo esse evento de hoje, até tudo que foi passado até chegar aqui nesse evento de hoje, não foi à toa. Né? Não é alguém à toa que criou isso, que identificou, que experimentou, que trouxe para a metodologia científica até. A gente está falando de uma questão importantíssima que a ciência já nos revelou. Nós somos feitos de energia, né? Como você trouxe no curso da matéria. Essa matéria aqui, em um certo momento, vai se desfazer. A nossa matéria, em um certo momento, vai se desfazer, mas é energia. E toda energia tem sua impressão, assim como a nossa impressão digital. Fala mais um pouco sobre isso. Até hoje, no universo, não existe uma impressão digital igual a outra. Então, nós devemos pensar que nós somos seres únicos e exclusivos. Não existe dois Bert Hellinger no mundo, assim como não existe dois Marcos Vinícius e nem dois Geraldo Martelli. Então, aquilo que você se propõe a fazer e doar no universo e se conectar com essa força maior é somente seu. Aqueles que conseguiram acessar esse campo, que a gente denomina de campo mórfico genético, e aí eu vou entrar nas pessoas lá da posteridade. Eu tenho estudado um pouco sobre ele e eu adoro a vida dele, a ciência que ele trouxe. Aliás, nós só estamos dando essa live aqui porque ele conseguiu fazer com que as lâmpadas tivessem a energia de ida e de volta, que foi Nikola Tesla. Ele deixou o nosso planeta com mais de 1.900 patentes. E como é que ele conseguiu inventar tanta coisa assim no universo? Ele conseguiu porque ele conseguiu realizar uma conexão com esse algo maior. E aí vai a dica, né? Como é que a gente consegue essa conexão? Bert Hellinger teve a iluminação de obter as constelações condensadas depois de 20 anos de meditação. Então hoje, uma das saídas óbvias da humanidade, na ansiedade, na depressão, da vida moderna, é a meditação. E a nossa mestra, Sophie Hellinger, esposa de Bert Hellinger, na escola que frequentamos, que é a Hellinger Schule, da Alemanha, que vem para o Brasil também, tem aqui, e ela nos diz: tudo que nós precisamos está aqui, está nessa situação, que é o campo mórfico. Você só precisa ter a capacidade de acessar esse campo. E aí as coisas acontecem. Então, um exemplo: tomamos o pai, tomamos a mãe, fazemos meditação, e por obra do destino, dessa força maior, chamem como queiram, Deus, Bert fala muito da grande alma, os índios falam de grande espírito, mas ela é que controla tudo. E nós, quando usamos da nossa energia para o bem da humanidade, as coisas ficam mais fáceis. E aí entra uma palavra também em relação ao sistema,
que é o respeito. Respeito pelo pai, respeito pela mãe, respeito pela ancestralidade. Além de que, como todos pertencem, todos têm que ser incluídos dentro do sistema. E o que a humanidade faz? O que as famílias fazem? Elas excluem as prostitutas da família, ela exclui aquele alcoolista da família, aquele neto problema. E as pessoas não têm culpa daquilo que ela acaba fazendo perante a vida. Porque segundo Sigmund Freud, nós temos 5% de consciência e 95% de inconsciência. Ele vem com a teoria do inconsciente individual. Carl Gustav Jung vem com a teoria do inconsciente coletivo, que é a memória de clã, da alma da pessoa. Então nós não herdamos somente a parte física nossa, nós herdamos as dores do nosso sistema familiar, a fome dos nossos ancestrais, o sofrimento da guerra. Engraçado você falar isso, porque a ciência comprova isso, que tudo está impresso no nosso DNA. Né? Nosso DNA ainda é pouco desvendado, mas eles estão conseguindo comprovar essas questões de ancestralidade no DNA. E isso é uma energia que vai passando de geração para geração. E se não é solucionada, não se encaixa no sistema, o que ocorre? Ocorre um emaranhamento. Vamos citar um exemplo clássico das famílias, né? Aquela criança que de repente é bastante espivetada numa festa de família e de repente vem um tio lá e diz assim: mas essa menina, ela tem um gênio incrível, igual a avó dela. Ela está emaranhada na avó dela. Ela está dentro de um padrão de comportamento repetitivo. E Bert Hellinger chama isso de emaranhamento. Ele usa muito também a palavra enredamento. Então são vários exemplos que a gente tem para ofertar a vocês, né, de emaranhamento. Eu uso muito um filme que a gente indica, chamado Touch, onde todos estão conectados através de um cordão vermelho, e Touch significa toque. Então tem muitos filmes sistêmicos, né? Eu poderia deixar aqui como exemplo uma constelação realizada, por exemplo. A mãe procura o terapeuta, casada com o marido, e a filha, por exemplo, está no quarto relacionamento de namoro, sendo que nesse último quarto ela se separa depois de 5 anos. E a mãe acha estranho isso. E aí o terapeuta vira para a mãe e diz assim: vamos especificar aqui como João e Maria. Maria, como é que foi sua vida amorosa? Eu namorei o João, em 2 anos eu casei e tive a minha filha, a Aparecida. Ok, e a Aparecida está nesse comportamento repetitivo. E aí, você conhece, Maria, a vida amorosa do João? Conheço. O João teve 4 relacionamentos amorosos, e na 4ª ele se separou da moça com convite de casamento pronto, casa com móveis. E aí a filha vem num padrão de lealdade parental ao pai, ela repete o padrão comportamental do pai nos relacionamentos. E ela é leal ao pai, mas ela é mais leal ainda à dor da mulher que o pai largou para ficar com a mãe. Então, ou seja, ela tem um padrão de comportamento repetitivo pelos relacionamentos amorosos do pai. Isso se chama lealdade parental, que é um tipo de emaranhamento ou enredamento.
Eu pude perceber nesse workshop que a constelação ela vai desatando esses nós, né? E percebi isso na vivência, na experienciação de todos que participaram, né? Ocorre dentro de um workshop desse de uma pessoa, por exemplo, não conseguir se libertar desses nós? Sim. E se ocorre isso, o porquê que a pessoa não consegue se libertar disso? Eu gostaria de citar aqui um exemplo pessoal. Eu perdi meu pai com 7 anos de idade, 7 para 8, e eu realizei 8 constelações para tomar o meu pai de verdade, para que ele silenciasse a minha alma. Então, lá nos nossos estudos, Sophie Hellinger diz assim: as constelações que não chegam a um final conclusivo, ela serve de preparação para a próxima constelação. E se da próxima também não chegar a um final conclusivo, será a próxima. Até que chega um momento que essa energia, esse nó, desata e silencia a alma. Então, não é promessa de que a pessoa vá fazer uma constelação e aquela constelação resolva a questão dela. Nós tivemos 2 casos aqui, que você certamente presenciou, que a energia era tão poderosa, energia que tinha assassinato dentro do sistema, e não chegou a ser uma coisa conclusiva. Mas a alma daquela pessoa já está sendo preparada para um futuro episódio de constelação, o qual a gente orienta para não ser feita em curto espaço de tempo, talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, se conseguir, porque isso acaba virando uma filosofia de vida. Sim. E é tão gostoso participar, te acrescenta tanto, que até a pessoa que vem somente para participar e não constelar, ela é beneficiada dentro do sistema. É isso que você traz agora, a pessoa que vem somente para participar e não constelar. Teve alguns casos que você optou não constelar, que você achou que seria melhor uma outra ferramenta, né, e que foi aplicada muito bem. Por que isso? Eu acredito muito que todo constelador, todo terapeuta sistêmico que trabalha com o método das constelações, Bert Hellinger, o original, Sophie Hellinger, tem que estudar. E não existe um tipo só de constelação. Bert Hellinger fez a constelação sistêmica familiar, que já existia. Que a primeira constelação existente na face da humanidade foi desenvolvida pela doutora psiquiatra Thea Lucy Schoenfelder. Depois, com o rompimento de alguns relacionamentos profissionais dentro do sistema das constelações, Mattia Varga von Kibich e Insa Sparrer vem e cria a constelação de estrutura. E aí vem Jacob Schneider e cria a constelação de bonecos. E o próprio Carl Gustav Jung já falava do trabalho que seria possível realizar com os arquétipos. Que aí você utiliza outras metodologias de trabalho, como as cartas terapêuticas. Se usa muito tarô. São coisas seculares, são instrumentos seculares. E qual é o fundamento para tudo isso acontecer? No meu modo de entender, é um só: é acionar o sistema inconsciente da pessoa. Aonde é que ele teve o trauma? Eu indico aqui um outro filme também, A Cabana. A Cabana tem a cena lá que o rapaz volta para a cabana, onde a filha foi estuprada, esquartejada,
E ele pergunta, quando ele sai do mundo real para o irreal, para a pessoa que dizia lá bom dia todo dia de manhã para ele, quando ele tinha 7, 8 anos, e ela diz assim, ele diz para ela, por que você me trouxe aqui novamente num lugar de tanto sofrimento? E ela diz para ele, porque aqui a sua alma parou, a sua vida parou, a sua vida estagnou. Nós tivemos um exemplo clássico hoje aqui, da esposa que perdeu o marido, e ela jamais na vida conseguiu se desfazer da energia do marido. E aí quem que ela, olhando para a morte do esposo, quem que ela traz com prejuízo dentro do sistema? A própria filha, que estava aqui, que é psicóloga, e teve a felicidade de olhar para tudo isso e soltar esse emaranhamento da vida dela. Felicidade mesmo. Muito bom. Eu também tive a minha felicidade. Eu acho que cada um adquiriu um pouquinho dela nesse momento incrível que a gente passou nesses 3 dias aqui de workshop. Geraldo, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para a pessoa que está perdida na questão profissional, na questão de vocação, e que o dinheiro às vezes vem e vai embora e volta com um monte de dívida, né? Isso não é algo difícil, né, entre nós brasileiros, né, que passamos dificuldades imensas. Dá um recado para essa pessoa. A primeira coisa que eu digo a você que está perdendo a esperança ou está sem esperança é realizar uma conexão com essa força maior, com essa energia maior. A segunda é tomar seu pai e sua mãe, independente de quem seja, independente de estar vivo ou não vivo, fisicamente, a energia permanece. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 14 milhões de desempregados. Então a você que está nessa situação, que perdeu tudo, perdeu o emprego, olhe para tudo isso como uma bênção na sua vida, que está te dando a oportunidade de olhar para a vida de outra forma. Eu faço a sugestão de que você procure um bom terapeuta sistêmico, uma pessoa bem capacitada, com formações específicas, porque existem cursos que infelizmente deixam a desejar, e os cursos geralmente das constelações são vivenciais, não existe apostila. Posso dizer que o mercado está totalmente aberto, virgem ainda. Uma metodologia de trabalho que tem 40 anos de existência é muito nova para todo mundo dar a credibilidade necessária. Haja visto que quando Freud falou do inconsciente, ele era neurologista, o cara ficou louco. Quando Carl Gustav Jung diz: existe uma alma coletiva, uma alma do sistema de clã. O cara foi taxado de louco. E o Bert vem aí com as constelações condensadas familiares. Bert Hellinger, original, Hellinger Ciência, Sophie Hellinger, que hoje ele passou tudo para Sophie, né? Então ele vem para desmistificar várias coisas. E lógico, vai ter uma quantidade de pessoas que vai, tipo assim, malhar o Judas, né? Como tudo que acontece de novidade na humanidade. Mas o recado é: não perca a esperança. Se você também está doente, olhe para a doença como uma bênção. Se você acabou de se separar, olhe para essa separação como uma bênção. Se você perdeu o emprego,
olhe para esse desemprego como uma bênção. Do luto eu digo que é necessário, mas você precisa ter fé em Deus. E se você procurar a orientação de um bom terapeuta sistêmico, e Angélica Oveira diz que para ser um bom terapeuta sistêmico, Marcos Vinícius, nós precisamos entender de psiquiatria, de filosofia, de história, de geografia, de física quântica, de mecânica quântica, ou seja, a nossa vivência como observador interfere no campo daquele que nos procura. Então eu digo que eu acredito nessa força maior, e tudo que existe de negativo na humanidade está a serviço de algo maior. O mal está a serviço do bem. Então não entre em desespero. Nós fazemos uma confusão muito grande aqui na nossa existência. Nós dizemos vida e morte, e na verdade é nascimento e morte. Vida é o percurso que você faz de nascimento até a morte. E é essa jornada interessante. Realmente interessante é o curso do Geraldo Martelli, que faz a gente absorver N complementos e possibilidades de desemaranhamento. E eu deixo um recado para vocês de que dia 22 nós teremos aqui em Brasília novamente, estaremos aqui, e possivelmente a gente vai ficar aí dia 23, 24, 25. Estamos vendo a possibilidade de fazer um outro workshop ou alguns atendimentos individuais. E eu gostaria de deixar meu telefone, que é o WhatsApp, se alguém desejar ter alguma informação adicional, alguma pergunta, porque a live aqui não nos permite que eles nos façam a pergunta, né? Eles Sim, podem claro. mandar depois. E eu estarei de prontidão para respondê-las. O meu DDD é 16, eu sou de Araraquara, estado de São Paulo, e o telefone é 98262-1000. Eu fiz uma live hoje, mas eu vou postar essa live como um vídeo fixo, tá? No canal, com certeza. As informações aqui riquíssimas não pode ser deixado ao léu assim. Eu agradeço por isso. Sou grato pelo seu trabalho, agradeço a você, agradeço a Sara. Eu que agradeço, de alma. Gratidão. Gratidão. Obrigado.